Aí, em relação também ao projeto de extensão, a gente estava pensando, eu e a professora, que o Atlas ele vai ficar um pouco complicado da gente realizar por conta da falta de alguns microscópios e de lâminas, né, contendo os parasitas, tá? Então, o intuito é que depois vocês já se dividam, né, no seminário com os temas e já comecem a estar realizando, porque o projeto de extensão ele tá lá no cronograma para a segunda parte da disciplina, né? A partir de junho. Ele tem alguns dias, então é mais para o final. Então, para não ficar muito corrido, vocês já podem estar se movimentando, buscando as informações quando vocês separarem os temas do seminário. Então, é bom vocês separarem os temas do seminário agora, por agora, entre essas 2 semanas, para vocês já estarem buscando informações relacionadas a esses temas, para a gente estar desenvolvendo um projeto de extensão. Né? O que a gente pode estar fazendo com esse projeto de extensão? De acordo com o tema que vocês escolheram, a gente pode estar divulgando questionários, né, para perguntar às pessoas se elas têm conhecimento em relação ao tema que foi escolhido por grupo, né? Por exemplo, a leishmaniose tegumentar. Algumas perguntas relacionadas à leishmaniose tegumentar, tá? Que a gente possa estar perguntando para o público. E ali a gente tem uma noção do conhecimento daquelas pessoas em relação à doença, né? Se a população tem esse conhecimento. Então, vocês podem restringir um público, tá? Então, acho que fica até mais viável a gente realizar um projeto de extensão dessa forma. Sabendo da população se ela tem o conhecimento em relação a essas doenças, tá? Então, a gente pode fazer questionário, a gente pode fazer também uma divulgação, criar um Instagram, não sei, com alguns folders, né? Divulgando a doença e pedindo para as pessoas comentarem se tem o conhecimento dessa doença, quais são as dúvidas. Isso tudo faz parte da extensão. Então, eu acho que conforme vocês vão elaborando, né, o seminário, vocês também podem já estar realizando esse projeto de extensão em cima do tema do seminário, que vai ficar bem mais dinâmico do que a gente está tentando formar um atlas nesse momento, né? O atlas a gente vai demorar mais um pouco, então provavelmente para as próximas turmas a gente consiga realizar esse atlas. E também o atlas ele não está diretamente ligado, né, no momento que a gente faria, né, seria fotos e para depois divulgar. Então provavelmente não daria tempo de divulgar, né, para a comunidade. Então não seria um projeto de extensão bem amplo, né? Então acho que no momento a gente pode pensar em redes sociais para divulgação dos temas, né, após o estudo de vocês sobre aquele tema. E eu vou mexer até um pouco no plano de ensino para trazer o projeto de extensão para algum outro dia de aula, né, no final da aula, vocês estarem apresentando o que vocês já procuraram sobre aquele tema para começar a divulgação, né? Quem for fazer redes sociais, por exemplo, se a gente marcar para maio um encontro, né, após a aula, um primeiro momento aula e depois o segundo momento encontro, para vocês estarem trazendo o que vocês conseguiram sobre aquele tema. Aí vocês apresentam o que vocês conseguiram sobre aquele tema e vão elaborar um folder, né, sobre aquele tema na forma de carrossel, por exemplo. Aí vocês divulgam na rede. Aí eu dei ok, não, tá ótimo, tá bom. Aí vocês divulgam nas redes sociais e perguntam, comentem sobre o folder para saber se vocês gostaram, curte ou compartilhe se vocês entenderam, pra gente saber a opinião do público, né? E vocês publicam a gente cria uma rede social, um Instagram para esse projeto de extensão, tá? E quem for fazer um questionário e elaborar perguntas relacionadas àquele tema voltado para a população. Seria um outro, né, tipo de projeto para outro grupo, tá? E a gente pode estar pensando em outros
Podcast também, mas aí o podcast você teria que divulgar na rede social também, né? E pedir para eles curtirem, compartilharem também. Aí vocês podem estar trazendo ideias, né? Eu pensei nesse tipo de divulgação em relação ao Instagram, em relação a questionário, para a gente ter informação da população, tá? O questionário a gente pode estar passando mesmo na comunidade ali, ao redor, para saber a opinião deles, ou dentro mesmo da UFRA, tá? Não precisa ser através de e-mail, nem formulário. Pode também. A gente faz os dois, né? As mesmas perguntas do formulário, que a gente consegue uma rápida resposta na internet, mas muitos preenchem e outros também não preenchem. A gente também pode distribuiu o próprio formulário impresso para as pessoas responderem e retornarem, né? E vocês podem trazer também outras ideias relacionadas a esse tipo de divulgação sobre o tema que vocês vão estar pesquisando no seminário, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem uma informação? Alguém tem alguma ideia? Vocês têm tempo para pensar e passar depois as ideias, tá? Professora, Oi. sobre a rede social que a senhora falou, pode ser até a própria rede social do centro acadêmico. Isso, pode. Aí, em vez de criar uma nova, já fica lá, já tem um certo público também, fica mais fácil. Isso. Excelente, tá? Aí eu marco com vocês para vocês terem tempo, né? Daqui a um mês, né? Depois que vocês entregarem resenha e tudo, para vocês já estarem trazendo algum esboço, né? Um rascunho do que vocês conseguiram realizar através do carrossel ou do podcast ou das perguntas do questionário, para vocês conseguirem divulgar, tá? Eu pensei nessas maneiras, mas se vocês tiverem outras ideias, é bom vocês trazerem, porque às vezes vocês têm esse conhecimento assim mais prático e eu ainda não tenho, pra gente poder elaborar, né? Toda ideia é bem-vinda, tá? Então tá, gente, a gente vai falar hoje dos agentes parasitários que estão envolvidos na parasitologia em si, causando doenças. Então, a parasitologia ela envolve, né, agentes protozoários, eumíticos e também os próprios, né, artrópodes. Neles, os mosquitos, principalmente, eles vão agir como vetores e alguns até hospedeiros, né, daquele parasita. E a gente tem problemas em relação a esses tipos de artrópodes também, tá? Então, eumintos, protozoários e os artrópodes, eles são os principais, né, agentes parasitários ali, conseguindo causar algum tipo de infecção no hospedeiro. E o nosso intuito é o hospedeiro humano, tá? Mas a parasitologia está envolvendo animais, está envolvendo até mesmo o pescado. Vários tipos de. Eu ministro aula também na pesca, então a gente tem a parasitologia da pesca. Muitos parasitas que estão envolvidos através da contaminação do alimento, ele vem ali do próprio pescado, tá? Então a gente tem alguns que tem um até que fica relacionado à inspeção, que são os anisaquídeos, eles são nematelmintos e eles estão ali inseridos no mapa, né, no órgão de regulamentação para inspeção. Então a gente tem que ter um cuidado na presença desse parasita também no peixe, tá? Porque ele é um dos principais contaminantes do peixe ali no momento da pesca. Então ele tolera, né, um congelamento. Você tem que congelar o peixe a menos 18 graus para você conseguir ter uma garantia por 7 dias, menos 18 por 7 dias, para você ter uma garantia que aquele peixe ele pode ser consumido e não vai causar nenhum problema ao consumidor, tá? Então, ele precisa ser congelado se a gente encontrar, claro, alguma larva de anisaquídeos e ele ainda conseguir ser aproveitado. Porque quando a contaminação está maciça por esse tipo de larva, não, a gente tem que descartar o peixe, é eliminado, e a gente não consegue nem congelar. Agora, a gente consegue congelar quando a contaminação ela não está tão maciça. Você retira o que você consegue visualizar, deixa ali por 7 dias e você garante que não vai ter mais nenhum resquício de anisaquídeos, nenhum outro tipo de nematelminto que poderia estar contaminando aquele peixe, tá? Então, a gente tem os parasitas, eles estão envolvidos em qualquer tipo
de animal, quer seja ele, né, animal inferior, quer seja ele animal superior. Mas a gente vai estar sempre visualizando a parte da parasitologia humana e comentando também de algumas zoonoses, tá? Então, o parasita ele pode ser transmitido, a gente fala muito, né, por conta da transmissão da água e alimento contaminado, tá? Então, a água e alimento contaminado é um problema em relação à parasitologia. Então, a gente tem muito, né, a contaminação desses parasitas através de larvas, através de cistos. Os cistos, eles são diretamente ligados aos protozoários. A gente tem muito, né, a presença de cistos, a forma de cistos em protozoários. Aí tá a giardíase e a ameba, né, que são parasitas protozoários que a gente encontra na forma de cisto ali contaminando água e os alimentos. Os ovos e as larvas a gente vê nos nematódios, tá? Então, a gente consegue ter o alimento ali contaminado com diversos tipos de nematóide na forma de ovo ou já na forma de larva. E os cestódios também. Cestódios, eles são um tipo de plateuminto, tá? Porque os eumintos, eles são divididos em nemateuminto e plateuminto. Só que dentro do plateuminto, nós temos os que estão diretamente relacionados com a parasitologia humana, são os cestódios e os trematódios, dentro dos plateumintos, tá? E eles conseguem ser ingeridos através da água e o alimento contaminado. Como eu falei para vocês, as amebas e as giardias são protozoários, não são eumintos, mas elas também podem ser adquiridas através da água e alimento contaminado. A giardia, ela também encontra um reservatório muito importante, que são os animais, tá? Os cães, eles podem, né? Todo mundo já teve um cão e já foi levar aquele cão muitas vezes para vacinar para giardia, porque é um verme, é um parasita, desculpa, um protozoário que tem uma grande incidência de contaminar cães, tá? Porque ele fica ali no solo, ele fica ali, né, no jardim, no quintal. Então, o cão ele precisa sempre estar se vacinando contra a giardia. Tem vacinação para giardia, porque acaba causando esse tipo de parasitose no cão, tá? Então, a giardia ela também contamina os cães e ali ele acaba servindo como reservatório. A gente vai acariciar, vai retirar as fezes do cão, então acaba o humano se contaminando também pela giardíase, tá? A giardia que contamina o cão, né, ela também pode contaminar o humano, a mesma espécie. E a gente tem os tricomonas, que eles podem ser transmitidos pela relação sexual, tá? A tricomoníase, e é muito comum, né, ter essa transmissão, principalmente quando as mulheres estão com o sistema imunológico debilitado, tá? A mulher, ela tem os sintomas mais tardios até que o homem. O homem, ele começa a ter o aparecimento rápido dos sintomas, né? Diferente da candidíase, a candidíase é causada por um fungo, né? E a cândida, ela tem a mulher ela começa a sentir logo os efeitos da cândida, né? Começa a ter coceira, rugosidade, vermelhidão. Já na tricomoníase, o homem que vai ter os primeiros sintomas, tá? Então ele mesmo já vai procurar auxílio médico e a medicação vai precisar ser utilizada pelos dois, pelo casal, tá? Para poder eliminar o parasita. Então nós temos, né, também os artrópodes fazendo parte ali como principais vetores ou mesmo hospedeiros, né? O barbeiro, ele é hospedeiro ali também do tripanossoma, na doença de Chagas, e o mosquito, ele também vai ser ali, né, um vetor e acaba também sendo hospedeiro da filariose, da malária, da leishmaniose, tá? Então a gente encontra ali também os mosquitos, os artrópodes fazendo parte da parasitologia, tá? E a toxoplasmose, ela também, né, é um protozoário e ela está diretamente ligada ao hospedeiro, que é o hospedeiro doméstico. Nós temos os gatos, né, principalmente, eles vão estar com esse protozoário ali nas fezes, porque a infecção é intestinal também nos gatos.
E a gente pode adquirir esse protozoário através, né, das fezes contaminadas por oocisto, tá? Desse parasita. Então, olha só, a gente tem vários modos de transmissão. Através da água, solo e alimentos, através da transmissão sexual, insetos vetores, tudo ali para poder chegar ao hospedeiro, tá? E são diferentes parasitas que podem chegar naquele hospedeiro humano. Então, como são essas doenças, né? Hoje em dia, a gente sabe que algumas doenças, elas apresentam casos esporádicos. O que são casos esporádicos? Elas aparecem, causa aquela contaminação em um pequeno público, depois desaparece e volta, né? Então, são casos pontuais, né? Menos frequentes os casos esporádicos. Então, vai aparecer, depois vai sumir. A gente tem muito isso com tétano, né? O tétano acaba sendo uma doença que vai estar ali principalmente nos objetos enferrujados, a hanseníase, então elas estão sempre, né, em algum ponto, mas a gente só vê os casos assim pontuais. Ela não causa uma endemia, ela não causa uma pandemia, tá? Nem uma epidemia. Então acaba sendo casos que aparecem ali, mas pontualmente em algum pode aparecer em um ano, não aparece no outro ano, depois volta no outro ano, em pequenos números, tá? As endemias, elas acabam sendo doenças que vão ficar ali, né, em determinadas épocas do ano, tá? Ou mesmo em várias épocas do ano. Ela acaba sendo já enraizada ali em determinadas regiões, tá? Nós temos, né, como a gente viu até naquele trabalho do texto, a malária, a doença de Chagas na região norte, a leishmaniose alimentar na região norte. Então, são doenças que já são endêmicas em determinadas regiões, já estão enraizadas, né? Estão sempre aparecendo em várias épocas do ano, tá? As epidemias são doenças que vão aparecer ali, né? De repente, em determinadas regiões, tá? Em uma determinada área, com uma grande quantidade de casos. É o que a gente vê com a influenza. A gente tem epidemias da influenza, né? A gente teve final do ano, essa epidemia, início de janeiro também, ainda estava com a epidemia. Então, foram aparecendo em determinadas áreas com várias incidências de casos. Elas aparecem, as epidemias, em grande quantidade, tá? E em determinadas áreas que elas vão aparecendo, tá? Da região daquele país. Elas não ficam enraizadas, elas vão aparecendo em determinadas regiões, em determinadas épocas, tá? A pandemia ia apresentando vários casos. Não é um surto, né? O surto é caracterizado por pequenos casos, tá? A epidemia é caracterizada como uma grande quantidade de casos que acontecem rapidamente em determinada época do ano, em determinadas regiões. A endemia ela é enraizada, então ela já faz parte daquele local, tá? Só que ela vai e some em várias épocas do ano, vai e volta em várias épocas do ano, tá? O surto ele pode ser comparado com os casos esporádicos. A gente tem as pandemias, que acaba sendo, né, um alastramento das doenças por todo o país, tá? Podendo chegar, né, até aos vários continentes. Passando de 2 ou 3 continentes, você já pode caracterizar uma pandemia. Então, a gente teve a pandemia, né, na época da gripe espanhola, teve pandemia. A gente teve pandemia agora do Covid, na época também da peste negra, também teve uma pandemia, tá? E é muito interessante que essas pandemias apareciam, né, se alastrando por vários países, e na época também não se tinha tratamento, né? Então foi aquela luta, aquela busca, muitas pessoas morreram, igual a gente passou na Covid. A gripe espanhola, se eu não me engano, também durou 2 anos e tiveram que correr, né, contra o tempo, e na época não tinha nem antibiótico para tratar,
né? A parte da peste negra, não se tinha antibiótico. E hoje em dia a gente tem todas as medicações, mas também não se tinha medicação direcionada, não se conhecia também o vírus completamente para a Covid, né? Tá? Ressaltando uma coisa para vocês não esquecerem mais. O antibiótico é utilizado para tratamento de bactéria, tá? Não se utiliza antibiótico para eliminar vírus. O antibiótico ele só faz efeito para bactérias, ele só elimina bactérias. Para o vírus é antivirais e são poucos antivirais que são elaborados, né, fabricados e que têm um efeito, né, promissor. Nós temos o aciclovir, que é utilizado para herpes, e o Tamiflu para influenza. Nós temos também Rinovir. Tem outros, o Rinovir fazia algum efeito na Covid também, mas são poucos que são utilizados como antivirais, tá? Antibiótico é ministrado em pessoas que já têm os sintomas a partir do quinto dia e que a febre ainda não diminuiu na Covid, para evitar uma infecção secundária bacteriana e não para eliminar o vírus, tá? Isso é importante a gente ter no nosso conhecimento. Tá, então nós falamos dos tipos de doenças, como é feita essa classificação das doenças em relação ao número de casos e ao número de aparecimentos, né, em determinadas regiões. Endemia, epidemia, os surtos, que são os casos esporádicos, e a pandemia. Tá? E as principais parasitoses, elas acabam sendo acometidas pela via oral. Né? Quando ela não é acometida pela via oral, algumas por relação sexual, tá? E outras por vetores. Então, nós temos, né, através da alimentação, um modo de transmissão muito importante. E pode ver o quê? Esse modo de transmissão, ele pode ser intrínseco, da contaminação intrínseca, e da contaminação extrínseca. A contaminação intrínseca é quando a gente tem, através da alimentação, um participante ali da parasitose, que é o hospedeiro. Então, o boi na teníase, ele é hospedeiro da tênia. A gente vai se alimentar daquela carne, né? Então, a gente está tendo uma contaminação intrínseca se a gente se alimentar daquela carne que está contaminada, tá? A toxoplasmose também. Porque a toxoplasmose, o gato, ele se alimenta também, né, de vísceras que foram ali também contaminadas pelo oocisto, tá? E a gente tem a contaminação extrínseca quando um alimento está contaminado pela falta principalmente de higienização, ou aquele alimento está contaminado pelo solo contaminado, né? Principalmente frutas, hortaliças que ficam ali no cultivo. Por isso é importante a gente lavar bem, utilizar cloro, saneantes propício para lavagem de alimentos, não o cloro que a gente utiliza no ambiente, não. Tem o cloro para alimentos e tem o cloro mais concentrado para o ambiente. Então, a contaminação extrínseca está daquele alimento contaminado mesmo que, infelizmente, está carregando aquele parasita, tá? Então, essa contaminação a gente tem a amebíase, né? A giardíase, tem vários tipos de parasitoses por contaminação extrínseca. Tá? Então, os principais enteroparasitas, que a gente até viu nos artigos, nos textos anteriores, são esses enteroparasitas protozoários. A gente tem a giardia, as amebas, o criptosporidium. E os eumintos, nós temos os ascaris, nós temos os estrongiloides, os enteróbios vermiculares, que causam, né, principalmente doenças em bebês, aquela coceira que dá no bebê, ele fica irritado. E os cestódios, nós temos a teníase, tá? Causando, né, essas enteroparasitoses. E as principais formas de contaminação nós temos também nesse quadro. A giardia, ela pode ser, a forma infectante dela, né, a morfologia daquele parasita que vai causar a infecção, é a forma de cisto, que vai chegar ali no hospedeiro humano. A ameba também, Cryptosporidium cistos. Já os vermes, nós vamos ter a forma
né, os vermes cilíndricos, que são os eumintos, nós vamos ter a forma de áscaris, vamos ter os áscaris, que vão ser a forma infectante, o ovo, os ancilostomas, que vai ser a larva, né? A ancilostomose, ela sai dessa parte de ingestão, então a gente vai ter a penetração pela pele, os estrongiloides também, tá? Os enteróbios é o ovo, né? O bebê, principalmente, que é cometido pelo oxiurus, ele é o famoso oxiurus. Ele acaba tendo a coceira, né? E colocando a mão na boca. Então ele se auto-infecta. E as pessoas que estão tomando conta daquele bebê precisam ter uma boa higienização também para não se infectar também. Além disso, os lençóis, toalhas, né, precisam ser higienizados para não ter o oxiurus ali, que ele fica permanente ali por um tempo nos lençóis, nas toalhas, causando contaminação. A tricúria também, que é uma das mais incidentes, né, a gente viu nos artigos, depois da lombriga, através da contaminação do ovo. A teníase também, a gente tem o cisticerco ali presente na carne mal passada. E o perigo principalmente é a cisticercose, né? A gente ingerir os ovos da tênia, né? Nem é tão grave o cisticerco no boi ou na carne de porco. É pior a gente estar ingerindo o ovo que fica ali no pasto, que aí pode desenvolver o ovo da tênia sólio, que pode desenvolver a neurocisticercose. Só a tênia sólio que desenvolve a neurocisticercose. Tá? Então, vamos falar do primeiro grupo, né, de importância como agente parasitário. São os plateumintos. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre cada grupo, para depois a gente começar a falar de cada agente parasitário. O primeiro que a gente vai falar são os eumintos, tá? Falar de cada agente parasitário e a doença que ele ocasiona para os eumintos. Então, o primeiro grupo, plateuminto, tá? Eles são vermes achatados. São vermes, né, que são hermafroditas, tá? Então, o plateuminto mais conhecido que a gente vê nos livros didáticos a todo momento é a planária, né? E a planária é de vida livre. Mas nós temos os que causam doença, tá? E a gente tem ele como hermafrodita, eles têm os dois, né, órgãos reprodutores e tem o tubo digestório, muitas vezes ausente ou incompleto. A principal classe envolvida na parasitologia humana são trematoda e a cestoda, tá? A gente tem uma classe que é monogênea, mas não tem contaminantes de importância na parasitologia humana. Então, as duas que são as principais classes, trematoda e cestoda. Tá? Então, a monogênea, que também pertencendo, mais a trematoda e a cestoda, que tem representantes na parasitologia humana, tá? Então, o trematoda, ele tem essa morfologia achatada, parece uma folha mesmo. E já os cestódeos, eles são, né, achatados, mas eles são mais alongados. Eles têm vários tipos de partições, que são as proglotes, tá? E eles são mais alongados. Já os trematodas, eles são na forma de folha. Trematoda, forma de folha, e cestoda mais alongados, com as proglotes em divisão, né? Separadinhas, em septos. Tá? E, então, eles são, né, hermafroditas, têm o tubo digestório incompleto, não tem sistema circulatório nem respiratório, tá? Não apresenta celoma, que é a cavidade interior, onde nos animais superiores a gente tem alocado os nossos órgãos, né? A parte do intestino, a parte do coração. Então, os plateumintos, eles não têm celoma, tá? Eles são acelomados. Então, eles são achatados, né? E o trematoda, ele tem uma forma de folha. Ele tem um tubo digestório incompleto. Já os cestodas, eles não têm tubo digestório, tá? Então, o plateuminto, ele pode ter tubo digestório incompleto ou não ter tubo digestório.
Então, é o caso do cestódio, eles não têm tubo digestório. Já o trematóide, ele tem um tubo digestório incompleto. Um dos principais representantes, que eu coloquei até como exemplo do trematóide, é a facíola hepática, que ela vai estar envolvendo a contaminação acidental nos humanos, né? Mas ela tem predominância contaminando os animais, os equinos, tá? Principalmente os equinos, mas a gente também encontra contaminação em bovinos, tá? Então, na parte da veterinária, ela também é bem importante. Mas no homem, acidentalmente, ela pode causar infecção e a gente encontra muita infecção humana também. E o cestódio, um dos principais representantes, é a tênia, né? Que ela acaba causando a teníase, que é o comum, a gente ingerir a carne de boi ou a carne de porco mal passada, né? Mal cozida, e adquirir o desenvolvimento do cisticerco em verme adulto no nosso intestino, tá? Então, os cestódios, eles são assim bem alongados na forma adulta. Ele pode chegar, o filobótreo, que é um cestódio também, que ele contamina principalmente o peixe, ele chega a 25 metros, tá? Então, ele consegue chegar na forma adulta bem, né, bem grande, tá? Então, eles têm essa capacidade de ter mais de 10 metros e se enrolar todinho no nosso corpo, né? Fica ali todo enrolado no intestino e consegue, o que ele vai estar ocasionando? Obstrução intestinal, que a gente vai ter dificuldade de passar o nosso alimento no intestino ali, pela obstrução intestinal. Então, isso vai fazer com que haja uma má digestão, uma absorção de nutrientes. Por isso que a gente tem esses sinais clínicos envolvendo a parte da parasitologia. Aí, má absorção, constipação, então isso gera uma anemia também. E os sintomas vão aparecendo ali no indivíduo contaminado, tá? Então, a gente tem os principais representantes dos cestódios, a gente vai falar rapidamente, que são as teníases, né? Causando a doença característica, que é a teníase. Nós temos o hospedeiro definitivo. Lembrando que o hospedeiro definitivo é onde ocorre a reprodução sexuada do parasita, né? Então, a gente tem a reprodução sexuada daquele parasita ali, tá? Onde há troca de gametas é no homem. O hospedeiro definitivo da teníase é o homem. O hospedeiro intermediário ou é o boi, né, se for a tênia saginata, ou o porco, se for a tênia solium, tá? Então, o que pode acontecer, né? Essas infecções sempre são mais preocupantes nas pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, porque o sistema imunológico já está comprometido com algum tipo de doença crônica ou com alguma infecção ali naquele momento e você ainda adquire uma parasitose, né? Isso pode ser grave para aquela pessoa que está imunocomprometida, mas para o indivíduo normal, saudável, ela pode ser uma infecção ali intestinal por um parasita que, se você realizar a medicação corretamente, você consegue eliminar aquele parasita, né? Então, a teníase, ela é bem tratada com os derivados azóis, mebendazol, tá? Metronidazol, a gente consegue eliminar o parasita. Então, a gente tem aqui a tênia saginata, né? A morfologia dela, ela tem essa parte ventral, que são essas 4 ventosas, tá? A tênia solium, ela já tem essas 4 ventosas, só que ela tem um rostro aqui que tem os espinhos chamados de acúlios, tá? Por isso que a gente sabe que a tênia solium ela é mais, né, perigosa do que a tênia saginata, ela é mais patogênica. Tanto é que, se a gente adquirir o ovo da tênia solium, a gente pode desenvolver a cisticercose. E se a gente adquirir o ovo da saginata, a gente não desenvolve a cisticercose, tá? A tênia saginata, ela tem essas proglotes também. Lembra das ramificações aqui? Cada uma dessas aqui, ó, é uma proglote. Então, ali tem milhões de ovos que vai sendo eliminado das nossas fezes,
tá? Então, ali, ó, uma proglótide, ela vai eliminar ali 80 mil ovos, tá? Ela tem de 1.000 a 2.000 proglótides, a tênia saginata, de 700 a 900 a tênia solium, de proglótides, tá? Então, o ciclo da teníase é um ciclo que vai envolver, né? Se for o boi ou se for o porco, o hospedeiro intermediário. A gente adquire aquela carne mal cozida, contaminada por cisticerco, tá? E ali vai desenvolver a forma adulta da tênia. A gente libera os ovos ali, vai liberando as proglótides, vão sendo liberadas, né? São partidas essas proglótides ali, vão sendo eliminadas. E cada proglótide tem milhões de ovos. E ali o porco vai ingerir, né, ali no pasto, vários ovos, né, não ingere um ovo, ingere vários. E vai desenvolver ali o cisticerco no intestino, tá, na musculatura. O cisticerco, ele tem uma afinidade pelos músculos, então ele vai ficar aderido na musculatura. E ali o homem ele vai se alimentar daquela carne ali com o cisticerco, desenvolvendo a tênia adulta. Toda vez que vocês escutarem falar de cisticerco, cisto, você pode ter certeza aqui, ou ele está no ambiente, eles têm o parasita ele faz essa morfologia de cisto, cisticerco, para se proteger, né? Então o cisto a gente encontra cisto ou cisto no ambiente, fora do hospedeiro. Então ele está ali com uma capa protetora para poder se proteger do ambiente adverso, temperatura diferenciada, falta de água, falta de nutrientes, para conseguir sobreviver, tá? E quando ele chega no organismo e ele consegue encontrar uma musculatura, ele vai desenvolver a forma, né, de cisto também naquela musculatura. Então a gente tem na tênia a morfologia de cisticerco ali na musculatura do hospedeiro intermediário, tá? Mas quando vocês escutarem falar dos protozoários, cisto de protozoário, é porque está no ambiente e precisa ter essa morfologia para tolerar aquele ambiente adverso, tá? A gente vê o cisto na toxoplasmose, vê cisto na giardia, na ameba, e é dessa forma para poder conseguir sobreviver naquele ambiente adverso. E, né, os ovos eliminados nas fezes da tênia solium pode gerar a cisticercose humana. Por quê? O cisticerco vai ser desenvolvido agora onde? No humano, né? Porque o humano ingeriu a forma de ovo. Não era o porco que ingeria a forma de ovo, né, ali no pasto? Agora o humano que ingeriu quando ele se alimenta ali de algum alimento contaminado, principalmente vegetais, com ovos que foram eliminados ali das fezes humanas, né? Ou o próprio homem tem a sua própria autoinfecção quando ele está ali com alguma teníase por tênia solium, ele não fizer uma higienização correta das mãos, ele pode botar a mão na boca e se alimentar dos ovos e ter uma autoinfecção, gerando cisticerco na sua musculatura. E alguns vão para o cérebro ficar ali, né, na parte cerebral se protegendo de um ambiente que não é favorável a ele. Porque o cisticerco, ele não era para estar no humano, ele era para estar no animal. Então, ele está, teoricamente, num ambiente não normal para ele, tá? E além disso, ele tem afinidade pela musculatura, o cisticerco. Então, ele vai procurar um lugar que tenha musculatura para ele poder ficar, né, alocado, tá? Então, a gente falou dos plateumintos, que, né, são uns tipos de parasitas de importância na parasitologia humana, dando ênfase, né, para a teníase. Agora nós vamos falar dos nemateumintos. Os nemateumintos são também eumintos, tá? Só que, diferente dos plateumintos, eles são pseudocelomados. O que é pseudocelomados? Eles formam, né, um celoma de mentira ali dentro do seu organismo. Então, eles têm uma cavidade ali que parece um celoma, mas não é, tá? Então, eles são pseudocelomados,
Muitos são de vida livre, nematelmintos, mas também temos espécies parasitas e não são poucas, são muitas espécies parasitas. Falei para vocês da alimentação dos anisaquídeos, mas a gente tem também em relação a peixes, capilária, a gente tem em relação a diretamente contaminação de água e alimentos, os ascaris, os enteróbios, nós temos também a tricúria, ancilostoma. Então são muitos, né, envolvidos na parasitologia humana. Tá? Eles são muito comuns assim no solo e no ambiente. Então a gente tem que ter o cuidado de lavar bem mesmo os alimentos, porque a sua principal forma de contaminação é a ingestão, fora para os ancilostoma, né? Que a gente tem a parte da penetração, os extossoma também, tá? Então a gente tem que ter o cuidado, mas a extossoma é do plateuminto. A gente tem que ter o cuidado de até andar descalço em zona rural. A gente tem que ter o cuidado da lavagem dos alimentos para não ter a presença, né, desses tipos de larva. Então, por quê? Os nematomintos, vocês viram? Professora, licença, mas a gente andando descalça, nossa pele não vai servir como defesa imunológica? Não aconteceria a infecção só se tivesse perfuração? Então, mas... Ou só no contato mesmo? Só o contato mesmo, então. Você andando descalça, você pode ter a penetração da larva, né? Porque a forma de infecção, ela pode ser pelo ovo, né? Ou pela larva. Então, se ali já tiver a larva presente, a larva consegue penetrar, ela tem enzimas, né? Esses micro-organismos, que na verdade os eumintos, eles são multicelulares, mas eles são trabalhados na microbiologia, eles têm enzimas para penetrar. Então, eles conseguem penetrar na nossa pele, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado, né? Não só através da ingestão de alimentos, mas também na penetração da pele. Como eu falei para vocês, muitos são através da alimentação, que contamina. Mas também a gente tem através da penetração da pele, tá? A morfologia, né? O tamanho e a forma é bem importante porque eles conseguem se desenvolver em tamanhos bem largos, né? Porque na forma adulta eles conseguem ter mais de metros, 2,5 milímetros, que a gente consegue encontrar larva no ambiente, tá? E no intestino ela consegue se desenvolver até, né, na forma adulta, a mais de 2 metros. Então, olha a forma dela no ambiente. A gente consegue, se a gente pegar no microscópio óptico e colocar, a gente já consegue visualizar bem, tá? Mas a gente tem que ter cuidado de encontrar ovos ou larvas nos alimentos. Às vezes pode passar despercebido, então uma lavagem, né, friccionada com ação mecânica para alguns alimentos, se for possível realizar, colocar no cloro mesmo, que o cloro elimina essas larvas, mesmo que a gente não consiga visualizar, ela não vai ter mais efetividade, ela não vai ter ação, ela não vai estar mais viva, tá? Então, realizar essa boa higienização. Então, como a gente viu, né, nos nematelmintos também, ele tem a parte anterior, que é a forma da boca, onde tem umas papilas sensoriais, tá? Na forma anterior tem essas papilas que vão facilitar, né, que ele causa infecção, porque ele vai se grudar no intestino através dessas papilas, tá? Através da boca, que ali eles têm ganchos, dentes, que conseguem agarrar a parede intestinal. Os nematelmintos, eles têm diversos tipos de forma larval. Ele tem a forma L1, L2, L3, L4 e a forma L5 ou subadulta, que já vai para a forma adulta, né? A gente já fala que depois de L5 é forma adulta, que ele consegue ter essa transformação. Então, a fase L1, L2, L3 geralmente é no hospedeiro intermediário, né? A fase L4 para L5 é no hospedeiro adulto, no hospedeiro definitivo, tá? Então, ela tem essas formas larvais no hospedeiro intermediário e tem forma larval adulto no hospedeiro definitivo, tá? Então,
são eumintos que precisam do hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário, igual os plateumintos. Então, isso é preocupante, porque como a gente vai eliminar os hospedeiros intermediários, né? Como que você consegue... você não vai poder consumir mais peixe para alguns tipos de nemateumintos. Você não vai poder, por exemplo, da lombriga, né? Ali no ambiente contaminado. O alimento ali contaminado, né? Alguns têm hospedeiro intermediário, então a gente tem essa preocupação até com a alimentação, tá? Ele, como eu falei para vocês, eles têm o pseudoceloma, né? Onde fica um esqueleto ali interno, onde ele faz a distribuição de nutrientes, a eliminação de resíduos, tá? E onde ele localiza os órgãos reprodutores. Os plateumintos e os nemateumintos, eles têm um sistema reprodutor bastante desenvolvidos. Por quê? O intuito desse parasita é eliminar ovos, né? Ele precisa eliminar ovos ali para continuar a perpetuação daquela espécie. Então, ele vai eliminar uma grande quantidade de ovos no ambiente para se perpetuar. Então, eles vão estar se alimentando ali do hospedeiro, crescendo e se reproduzindo. Então, a gente tem um dos representantes, que é a lombriga, né? A contaminação dela só envolve o homem. Alguns, né, que eu falei para vocês, tem hospedeiro intermediário, mas a lombriga ela só tem o homem. E o homem é o hospedeiro ali definitivo da lombriga, onde vai ter a reprodução sexuada. Diferente dos plateumintos, né, que a gente encontra bastante hermafroditas com os dois sexos, os nemateumintos, eles são dioicos. O que são dioicos? São sexos separados. A gente precisa da fêmea e precisa do macho também ali para junto, né, desenvolverem a reprodução, tá? Os plateumintos, a maioria são hermafroditas, mas a gente também encontra alguns dioicos. Já os nemateumintos, todos são dioicos e a gente precisa do homem, né, do macho, e da fêmea ali para se desenvolver, tá? Então, a lombriga, né, ela fica muito tempo ali no intestino. Muitas pessoas, muitas crianças, todos já devem ter visto em jornais, reportagem na África. Muitas crianças são acometidas pelos ascaris ali na África, principalmente nas zonas mais empobrecidas, mais com a falta de saneamento básico. E aquelas crianças, elas vivem a sua infância toda com ascaris ali, por isso aquela barriga, né, com uma grande quantidade de vermes ali que ficam entrelaçados na barriga, claro, né, causando uma obstrução intestinal, constipação, uma deficiência ali na absorção de nutrientes e levando uma criança muitas vezes à subnutrição, tá? Porém, elas conseguem sobreviver ali muitas vezes com aquela lombriga. Quando ela tem muita lombriga ali presente no intestino, o que acontece? Ela começa a sair pelas extremidades, né? Aí que é um alerta para incisão médica. Aí o médico vai utilizar ali do aporte dele para poder retirar aquela lombriga, né? Fazer microcirurgias ali para retirar aquela lombriga. Mas a gente vê muitas crianças, né, que ficam meses, até anos com aquela lombriga ali dentro do intestino. Então, nós já falamos dos eumintos, agora nós vamos entrar nos protozoários. Diferente dos eumintos, que são multicelulares, a gente encontra várias células, né, naquela larva. A gente encontra várias células no plateuminto achatado. Os protozoários, eles são unicelulares. São formados por uma única célula, tá? Mas professora, por que os eumintos, então, são micro-organismos? Porque eles são pequenos demais, né? Eles conseguem desenvolver a forma adulta deles, mas a maior parte da vida deles é na forma de larva. E eles são micros. Por isso, eles são estudados dentro da microbiologia, tá? E eles são, né, importantes parasitas. Nós temos os protozoários, né, que são organismos unicelulares,
são dos primitivos considerados animais, tá? Eles têm uma única célula, são eucariontes, e muito diferente das bactérias, que são procariontes, eles têm um núcleo ali com material genético, tá? A bactéria não tem aquele envoltório formando o núcleo. Então, o material da bactéria fica disperso no citoplasma, tá? Então, a gente tem, né, a estrutura dos protozoários contendo tudo que tem uma célula eucariótica. Núcleo, retículo endoplasmático, mitocôndria, complexo de Golgi, os lisossomos, tá? E eles têm algumas outras organelas importantes para aquela morfologia dele, para ser protozoário. Alguns têm pseudópodes, como as amebas. Protozoários ciliados têm cílios. Tripanossoma, ele tem o flagelo, que é a membrana ondulante, tá? Então, cada um vai ter uma característica essencial para ser aquele agente parasitário que vai causar aquela doença importante para a sua sobrevivência, tá? E cada um vai ter um estágio também de desenvolvimento, né? Estágio infectante. Lembra que a gente falou dos plateumintos? Que ele tem os nemateumintos, eles têm as formas larvais. Da mesma forma, né? Os protozoários, eles têm as formas deles de desenvolvimento, tá? Os protozoários, eles podem se apresentar na morfologia de esporozoito, trofozoito, como toxoplasma, né, que causa toxoplasmose, meronte, merozoíta, como plasmose da malária. Nós temos promastigotas e amastigotas, como tripanossoma e a leishmaniose, tá? Então, a morfologia desses protozoários são importantes para a sobrevivência deles. Por quê? Ele apresenta, por exemplo, a mastigota fica dentro da célula, né? Quando vai para fora da célula, já muda a morfologia. Vai para a morfologia de promastigota. Porque depende do ambiente que se encontra e ali para ele poder sobreviver naquele hospedeiro, tá? Então, quais são as estruturas importantes desses protozoários, né? Muitos vão ter a presença do flagelo, como o tripanossoma, a membrana ondulante, para que a membrana ondulante levanta para que o flagelo ele consiga ser agitado, os cílios, o citóstoma, que é presente em algumas espécies, como servindo como boca na alimentação, na giardia, pseudópodes na ameba, o deslizamento, alguns protozoários precisam deslizar, né, como a iméria. A alimentação, cada um vai ter uma forma de alimentação. A maioria por pinocitose, mas a ameba ela faz a fagocitose, tá? A entamoeba histolítica. Então, eles vão ter componentes estruturais importantes para a sua sobrevivência ali no hospedeiro. Então, o agente etiológico, né, é aquele parasita que vai causar doença. O hospedeiro definitivo é aquele que vai apresentar o parasita na forma adulta. O hospedeiro intermediário vai abrigar a fase larval do parasita, tá? E no caso do protozoário, o hospedeiro intermediário vai abrigar as formas assexuadas do parasita. Parasita monoxena é aquele que tem apenas um único hospedeiro. E o parasita heteroxeno que tem a presença de 2 ou mais hospedeiros, tá? O vetor é aquele que vai transportar o parasita. E muitos são biológicos, né? Como eu falei para vocês, os artrópodes. Nós temos ele como sendo hospedeiro também. O triatomínio, que é o barbeiro, e o mosquito, na leishmaniose, na malária, sendo também o que vai o hospedeiro e também quem vai transportar o parasita, hospedeiro intermediário. Então a gente tem que, como profilaxia, né, quando vocês vão escutar falar muito de profilaxia, prevenção. Quando a gente começar a falar das doenças, profilaxia, diagnóstico, tratamento. Prevenção, como diagnosticar e como tratar, tá? Aqui são os principais filos de protozoários que a gente tem algum representante envolvido na parasitologia. O Rhizópoda, nós temos a entamoeba histolítica, tá? Tem a sua locomoção por pseudópodes. Nós temos também o apicomplexa,
Os outros dois são, a gente só encontra de vida livre, que é a Actinopoda e a Foromínia. O apicomplexa, a gente tem o plasmódio, e o zoomastigofora, nós temos o tripanossoma. Tá? No zoomastigofora, nós temos o tripanossoma, mas também temos a leishmaniose. No apicomplexa, a gente tem o plasmódio e tem o toxoplasma. E o ciliofora, nós temos muitos representantes de vida livre também. Tá? A gente tem representantes patogênicos, mas esses aí são de menores incidências, a gente não vai comentar. A gente só vai comentar, né, nas aulas do apicomplexa, zoomastigofora e dos gisópodes, que são os que causam as principais doenças, e não são poucas, são muitas doenças. Tá? Então, o mastigofora, né, ou os ditos flagelados, nós temos representantes ali que são de importância, tá? A leishmaniose, a leishmania que causa a leishmaniose, o tripanossoma, né? O que acontece? A gente tem a sua locomoção pela presença de flagelos, a digestão intracelular, tá? Tem a reprodução assexuada e sexuada deles, por fusão de gametas. Então, eles fazem os dois tipos de reprodução, né? Assexuada e assexuada, com a reprodução de gametas, com a formação de gametas. E voltei aqui. Tá? Né? Dentro do mastigofora, nós temos os diplomanídeos e os parabasilídeos. O diplomanídeos, né? Nós temos como principal representante a giardia duodenalis e intestinalis. Ela não é, antigamente chamava-se de lambila, mas ela não é mais chamada de lambila. Dela é giardia intestinalis hoje em dia, ou duodenalis. Elas têm mitocôndrias que são modificadas, chamadas de mitossomos. Por quê? São mitocôndrias bem pequenas, comparadas com a mitocôndria comum das células eucarióticas. Já os parabasilídeos, nós temos a tricomonas vaginalis, tá? E ela tem as mitocôndrias reduzidas, né? Ainda menores que as giardias, e acabam formando uma estrutura chamada de hidrogenossomos. Em vez dela estar realizando a respiração celular com a participação do oxigênio, a respiração dos parabasilídeos é com a participação do hidrogênio, tá? Então, nós temos, né, a giardia, que parece que são dois núcleos, parece que são dois olhos, e os flagelos aqui, ela é flagelar, tem mais de 2 pares de flagelo, e a tricomonas também, ela é flagelar, mas ela só tem a presença de um núcleo. Tá? Então, vamos falar rapidamente das giardíase. A giardíase ela é causada pela giardia duodenalis e ela tem como preocupação principalmente as crianças, porque são o público que ainda não entrou em contato durante a sua fase de vida com a giardia. Os adultos, eles acabam tendo uma infecção bem mais branda, acometido pela giardia, porque já teve contato na infância com esse tipo de parasita. Então, as crianças, elas têm, né, a predominância de ter uma infecção mais acentuada. Não que seja grave, né, a giardíase. Ela é autolimitada, porque ela fica ali somente no intestino, tá? Do hospedeiro. Ela não se espalha para outra parte do corpo. Porém, ela vai causar aqueles sintomas comuns de gastroenterite, vômito, diarreia, dores abdominais, porque ela vai estar ali se reproduzindo. Então, quanto mais tempo ela ficar ali, ela vai causando esses sintomas que podem levar, né, a uma gravidade da doença. Mas o intuito é a medicação e interromper a reprodução da giardia, tá? O crescimento da giardia. Ela é preocupante também na área de veterinária, por conta dos cães. Como eu falei para vocês, ela é um dos principais parasitas comuns de causar infecção nos cães. Lembra, o cão, ele é tão jovem como uma criança, né? Então, o primeiro contato de protozoário do cão e da criança é com a giardia, porque ela está no ambiente ali
acentuadamente, é muito comum encontrar ela no ambiente. Então, o cão ele também pode desenvolver uma gastroenterite, só que no cão as defesas imunológicas eles são menos acentuadas do que no indivíduo humano. Então, é muito mais perigoso no cão ele ter uma gravidade da doença do que o indivíduo, uma criança, né? E do cão pode chegar na criança, né? Por conta daquele ambiente que os dois vivem, estão ali em contato constantemente, ou até o próprio do cão, o indivíduo adulto, pode estar transmitindo ali a giardia do cão para a criança ou do cão para o indivíduo adulto, né? E com isso, há o desenvolvimento da doença do cão para o homem. As formas de vida da giardia é principalmente quando ela tem um único hospedeiro ali no ciclo de vida, pode ter a participação do cão e do homem, sim, mas cada um ali é só por modo de transmissão, tá? Então a giardia ela pode acometer apenas o cão ou apenas o homem, né? Então a gente tem a forma de cisto no ambiente, ela tem um único hospedeiro, tá? Vamos trabalhar com o hospedeiro humano, tem a forma de cisto no ambiente, se contaminando aquele hospedeiro humano por aqueles cistos através de água e alimentos contaminados, né, vai desenvolver a forma no seu interior, que é a forma de trofozoito, tá? O cisto, ela fica ali com uma capa protetora, né? É como se a larva tivesse uma capa protetora, o protozoário. E tá escondidinha. Quando ela chega no intestino ali, no estômago, é liberada aquela capa, né, degradada aquela capa proteica pelas enzimas do estômago, e o trofozoito ele vai fazer a participação dele ali no intestino, tá? Na forma flagelar, sim, ó, já vai estar na forma de flagelo, vai estar se reproduzindo no intestino, tá? E assim a gente vai ter a forma adulta da giardia no intestino. Então o trofozoito ele tem uma simetria bilateral, dois lados, o núcleo, ele é achatado, ele tem esse axóstilo, que auxilia na locomoção, tá? Ele também tem feixes de fibras longitudinais, dois corpos parabasais, ali, e 4 pares de flagelo posteriores, auxiliando na locomoção. A giardia, ela também tem um disco ventral que faz com que ela sofra o processo de adesão na parede intestinal. Então, ela fica ali aderida na parede intestinal. Então, como ela tem uma mitocôndria reduzida, o seu metabolismo é principalmente anaeróbio ou aerotolerante. Tá? Ela vai se nutrir por pinocitose, né? Ali do líquido contendo partículas de nutrientes. E vai ter o deslocamento pelo flagelo. Faz aquela reprodução binária, como eu mostrei para vocês, tá? E o local que ela vai se alocar, tem afinidade, é o do duodeno ali no intestino. E o que acontece? Ela forma, né, é que eu não trouxe essa imagem para vocês, é como se fosse uma capa, um tapete, na verdade, com várias giardias assim, desse tipo. É um tapete ali por conta do disco ventral que ela tem de adesão, cada uma vai aderindo às células das microvilosidades ali do duodeno e forma um tapete. E com isso, né, ela vai obstruindo o duodeno, impedindo a passagem de nutrientes, fazendo com que o organismo tenha uma má absorção, tá? Então, o grupo A e B, né, os sorotipos A e B da giardia duodenais, é bom que esses tipos de protozoários, né, eles não têm muitos sorotipos. Então, isso é importante para não ter reincidência de infecções. Então, a pessoa que teve a giardíase, ela não teve uma vez, tem anticorpos, vai conseguir ter uma proteção, vai ter sintomas leves das próximas vezes ou nem apresentar sintomas e não tem o perigo de ser acometido da doença inicial, porque são 2 sorotipos apenas que têm incidência nos animais e nos humanos, que é o grupo A e o grupo B, tá? E é que a gente encontra mais
também no nosso país. O bom dos protozoários é isso. É mais a malária que tem mais sorotipos, né, dentro da sua espécie, mas em relação aos outros, a gente não tem uma diversidade tão grande como se fosse um vírus ou uma bactéria, tá? Saneamento básico, né? É o principal que a gente pode ter. E as crianças são mais acometidas porque elas vivem aglomeradas em creches também. Bota a mão no chão, bota a mão na boca. Como é um parasita que fica no solo, então elas também são muito acometidas. Tentar tratar os doentes. E os animais domésticos, eles também são reservatórios, né? Como eu falei para vocês, a gente pode se contaminar dos cães e dos gatos. Diagnóstico, exame parasitológico de fezes, tá? Verificar a presença de cisto nas fezes. Tem a metodologia de Cartes, que a gente consegue identificar a presença desses cistos. Trata aquelas fezes, claro, para verificar a presença de cistos, como também a imunologia, né? Depois do tratamento das fezes, você pode utilizar métodos imunológicos para ver se ali a gente encontra o antígeno, tá? Daquele parasita, da giardia. Você coloca anticorpos. O método de ELISA são placas, né? Que você tem placas no laboratório, de 96 postos. Você compra o kit ELISA, que tem os anticorpos, e você trata o que você vai pesquisar, que você está procurando antígeno ali nas fezes. Você joga ali, né, em cada pocinho, uma certa quantidade, 100 microlitros, e você vai colocando os anticorpos para aquele parasita, para a giardia. Ali, em contato com esse líquido que está nos pocinhos, vai também, o anticorpo ele vem em líquido, você tem uma concentração, então você pega 100 microlitros, naquela concentração que vai ter uma reação, isso tudo é estudado, isso tudo é documentado, tudo já foram analisados. Então, o anticorpo em contato com o antígeno para ver se tem uma reação. Você coloca um segundo anticorpo que vai anelar naquele anticorpo só se ele teve contato com o antígeno, ele vai grudar na região FC do outro anticorpo, só se ele teve contato com o antígeno, e ele tem uma enzima que ele fica alocada, o segundo anticorpo, que ela vai reagir com o substrato que a gente coloca no final da reação, para gerar uma coloração, tá? Ah, professora, e se o anticorpo ficou ali solto e o meu segundo anticorpo reagiu com ele? Não, ele não vai ficar solto, porque depois que gruda o antígeno com o anticorpo na primeira reação, é feita uma lavagem da placa e os anticorpos soltos são eliminados, tá? Só fica ali na placa quem se grudou, quem encontrou o antígeno, tá? Então, se eu tiver ali a giardia nas minhas fezes, eu vou ter uma mudança de coloração e eu vou medir por absorvância, tá? Se eu não tiver a giardia nas minhas fezes, o anticorpo ele foi embora, né? Na hora da lavagem, então ninguém grudou com ninguém, não teve coloração e o resultado foi negativo, tá? Tratamento metronidazol. Metronidazol para a maioria das parasitoses, principalmente por protozoários. Albendazóis por eumintos, mas o metronidazol também é bem eficaz para os eumintos, tá? Então vamos lá. Agora os protozoários continuando, né? O Mastigofora, só que agora da ordem Kinetoplastida. Nós temos o Trypanosoma e nós temos a Leishmania, tá? O Trypanosoma e a Leishmania, eles são da mesma ordem que a Kinetoplastida. Por quê? Porque eles têm uma estrutura chamada kinetoplasto, que é uma massa, é uma mitocôndria bem grande, é maior do que é comum das células eucarióticas. Então, ali, esse kinetoplasta é uma mitocôndria, na verdade, bem grande no meio ali da célula eucariótica. E ali ele tem um DNA, toda mitocôndria tem DNA, tá? E esse DNA da mitocôndria, ele é bem enovelado, bem organizado. E como é uma mitocôndria bem grande, é o que é característico dessa ordem, Kinetoplastida, a presença desse kinetoplasto. A gente encontra na Leishmania
no tripanossoma também, esse kinetoplasto. Por isso eles são da mesma ordem, tá? A gente tem a morfologia mastigota, tanto no tripanossoma quanto na leishmania. A promastigota a gente só encontra na leishmania. Então, a promastigota, olha como o flagelo fica, né? É a forma mastigota, né? A promastigota com o flagelo já maiorzinho. A mastigota a gente encontra nos dois também. E é a forma intracelular. É a forma que o protozoário fica dentro das células, nessa morfologia, tá? A paramastigota é extracelular, a promastigota também é extracelular, a epimastigota e a tripomastigota. A forma epimastigota é a forma do tripanossoma. Então, o tripanossoma ele tem epi, A mais e tripomastigota, essas três morfologias. A mais epi e tripomastigota, tá? A gente encontra a forma epi e tripomastigota nos triatomíneos. A mastigota a gente encontra no hospedeiro humano, tá? Então, o tripanossoma ele não tem a forma promastigota. E a leishmaniose ela tem a para, pró e a mastigota. Então, a gente tem dois tipos de leishmania, a Chagas, tá? E as principais que a gente encontra, né, no Brasil é a Chagas, a brasiliensis, tá? A Chagas, ela está envolvida diretamente, e a amazonensis também, tá? Leishmaniose amazonensis também a gente conta no Brasil. E ela causa leishmaniose tegumentar. A brasiliensis e a amazonensis causa a leishmaniose cutânea, né? Também a parte mucocutânea, que a gente tem a tegumentar cutânea e a tegumentar mucocutânea. E a leishmaniose Chagas, ela vai causar a leishmaniose visceral, causando a contaminação em vísceras, né? No intestino do hospedeiro, principalmente no baço e no fígado. Então, a forma amastigota na doença de Chagas é a forma intracelular, tá? A forma tripomastigota é extracelular, que a gente encontra também no hospedeiro humano no triatomínio, no barbeiro, tem o flagelo. A epimastigota, a diferença entre elas está na posição do flagelo. A gente lembra que aqui é o núcleo, né? E esse pontinho aqui é o kinetoplasto. Então, o kinetoplasto na promastigota fica bem perto do início do flagelo. O kinetoplasto fica no meio. E na tripomastigota, bem aqui no início, antes do núcleo. Isso que diferencia as formas, né? O local onde fica o kinetoplasto e o flagelo. Aí a gente olha aqui na morfologia e verifica, ó, a epimastigota, onde está o flagelo aqui? Não é depois do núcleo? Depois do kinetoplasto? Aqui também é o kinetoplasto aqui. Depois do núcleo. Aqui a gente tem dois epimastigotas se encontrando. Duas formas se encontrando. Agora os ciliados, né? Um dos que poderiam estar causando contaminação em humano, a gente encontra com menor frequência, é o paramécio. Ele tem cílios, só que a gente não encontra, ele é mais infecções assim, com pessoas em fase terminal por AIDS, que a gente encontra em ciliados, tá? Então, os cromoviolatas, eles fazem parte, né? Quem faz parte dos cromoviolatas? Os epicomplexos, que é o plasmódio, e os ciliados, tá? Nós temos o paramécio como um dos... Hoje, alguém ligou o microfone? A gente tem os paramécios
como sendo um dos que podem causar contaminações em imunodeprimidos, tá? Só que a gente não tem muitos casos, mas eu trouxe para dizer para vocês que dentro dos ciliados nós temos o paramécio. Eles se reproduzem por divisão binária sexuada e sexuada por conjugação. Não sei se vocês lembram na microbiologia, o processo de conjugação envolve, né, a união das bactérias, no caso do protozoário, a união dos protozoários, para que um passe para o outro material genético. Então, o paramécio, ele se reproduz também dessa forma. Um se une ao outro para passar o material genético na reprodução sexuada. E agora os apicomplexos, né? São parasitas e um dos mais famosos é o plasmódio, causador da malária, tá? Plasmódio, eles gostam muito de reproduzir, né, se desenvolver dentro das hemácias, tá? Então, a gente vai ter muita reprodução assexuada por merogonia dentro das hemácias. E ali fora, né, ele realiza o processo de singamia, que é a reprodução sexuada, a união, né, das células dos gametas. Tá? As principais espécies de plasmódio que a gente encontra, né, no país: a vivax, a malária e a falciparum. A plasmódio falciparum, ele é o que causa a malária mais perigosa, né, mais grave, tá? E por que terçã, quartã? É que a febre ela vai atingindo, né, uma temperatura mais alta de 3 em 3 dias, terçã, e quartã de 4 em 4 dias, tá? E a febre ela também está relacionada com a reprodução do parasita. Se você tiver uma grande quantidade de parasita, aumenta a inflamação. Com isso, seu corpo tenta se defender, né, através da temperatura. Então, a febre ela vem aparecendo quando tem muita quantidade de parasita no organismo. O habitat da malária, né? No homem, consegue causar infecção nos hepatócitos e nas hemácias, e no mosquito, no estômago e nas glândulas salivares. O ciclo evolutivo envolve o homem como hospedeiro intermediário e a reprodução sexuada vai ser no mosquito, no anófeles. Tá? Tem 2 fases, fora das hemácias e dentro das hemácias. Tá? Exoeritrócita ou eritrocítica, que é dentro das hemácias. Então, a gente tem como morfologia, né, principalmente a forma trofozoíta maduro, esquizonte e os gametócitos, tá? Então, a forma sexuada acontece no mosquito. A gametogonia, né, chamada da forma sexuada, acontece no mosquito. Nos hepatócitos, a gente vai ter a formação, aqui também tem os merozoítos, tá? A formação de merozoítos, de reprodução assexuada, ali dentro dos hepatócitos, dentro da célula, que é a forma celular, é a forma merozoíto, vai estar se reproduzindo esses merozoítos, formando ali, né, um esquizonte. O esquizonte vai se desenvolvendo trofozoíto. Após o desenvolvimento desse trofozoíto, vai sendo liberado e ali vai ter o amadurecimento desse trofozoíto formando os gametócitos, tá? Então, são várias morfologias e a morfologia merozoíta é a morfologia intracelular, tanto nos hepatócitos como nas hemácias, é a forma intracelular. Quando tem muita quantidade de merozoíto, forma um esquizonte, né? Os esquizontes são vários merozoítos dentro daquela célula, tá? E depois vai liberando o trofozoíto, que é o trofozoíto passa de fase jovem para fase madura.
até formar um gametócito. Aí o gametócito se une no mosquito e forma a reprodução sexuada. O mosquito ele vai estar ingerindo ali diferentes morfologias, né, no sangue. Merozoíto, trofozoíto e os gametócitos. Só que a reprodução dos gametócitos vai acontecer no mosquito. A união por reprodução sexuada, tá? Eu vou fazer um intervalinho com vocês pra gente respirar um pouquinho com água e um cafezinho, de 10 minutinhos pra gente continuar falando das amebas, tá certo?